Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, em algumas versões diz contra a carne, mas sim contra o inferno, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as farsas espirituais do mal nas regiões celestiais. Senhor Jesus, traz paz, a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor possa acalmar os nossos corações de toda e qualquer agitação emocional, física ou até espiritual. Que em nome do Senhor Jesus, as pessoas que aqui entraram nesta noite possam, Deus, ter o seu entendimento liberado para ouvirem a sua doce voz. E enquanto ouvimos a sua doce voz, se alguém está ferido na alma, se alguém que foi injustiçado, se alguém, Senhor, que foi maltratado, se há pessoas aqui, Deus, que infelizmente se sentem ainda magoadas pelas feridas que foram geradas, há tempo, ou muito ou pouco tempo, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer a direção sobre as nossas vidas nesta noite. É a minha oração. E aquele que concorda, diga amém. Obrigado, meus amados. O texto que lemos, ele é uma grande verdade que talvez Paulo e Gabi, que saudade que eu estava de vocês. Eu achei que vocês iam para Goiânia e voltavam bronzeados, voltaram tudo branquinho ainda. Só protetor 50. Se esconderam do sol. Quantos graus lá? 36, 38. Ei, Jesus. Curitibano derrete com uma temperatura dessa, né? Estávamos com saudades. Esse texto, ele fala de algo que eu tenho certeza que muitas pessoas, Wagner, já ouviram, já recitaram, já talvez compartilharam. Mas o grande problema está, Alexandre, em praticar. Aqui eu encontro, Beri, uma das maiores verdades bíblicas para o ser humano, que muitas vezes não é fácil de colocar em prática. Paulo está falando com a igreja de de Éfeso, né? Que aqui chamamos de carta aos Efésios. E quando Paulo fala ao povo de Éfeso, eu vejo uma igreja ali amadurecida. Na minha avaliação, a carta aos Efésios é uma das cartas que revela uma igreja mais voltada a Deus. É uma carta mais instrutiva, é uma carta mais diretiva para pessoas que já estavam andando na fé. E essa parte do texto me chama muita atenção, que Paulo, Ricardo, ele vai fazer com que este povo, esta igreja, que na minha avaliação é uma igreja mais madura do que, por exemplo, a igreja de Corintos, ele fala então como eles deveriam proceder em situações desconfortáveis. Paulo está falando que quando enfrentamos situações que nos roubam a paz, quando enfrentamos situações que nos achamos injustiçados, quando enfrentamos situações que parece que fomos maltratados, ele diz que nós devemos ter um discernimento. Diga comigo, discernir. A palavra discernimento no dicionário tradicional, ela diz que é você entender, perceber claramente algo, distinguir, compreender um fato acontecido. No dicionário bíblico, o discernimento ele vai muito mais além do que apenas uma compreensão humana, almática, natural, racional. O discernimento espiritual é quando você permite quando você, na verdade, dá liberdade para que o Espírito Santo te traga a revelação daquilo que está acontecendo. Porém, em qualquer uma das duas definições, tanto a racional, Guilherme, humana, quanto a definição bíblica, nós precisamos avaliar que a palavra discernimento, ela fala de uma compreensão mais profunda de algo que está acontecendo. E Paulo então aqui ele diz, porquanto, e intrinsecamente ele diz, discernam, compreendam,
Ele fala, porquanto, e não está claro no texto, ele diz, mas percebam, consigam distinguir, que a luta de vocês não é contra seres humanos. Em algumas versões diz, Andréia, contra a carne e contra o sangue. Ele diz, mas tem algo por trás do que você está enfrentando. Muitas das situações que eu e você enfrentamos de ofensas, muitas das situações que eu e você enfrentamos, que se trata de injustiças, muitas das situações que nós enfrentamos de sermos maltratados, nós focamos em primeiro lugar naquilo que aconteceu, na pessoa que gerou, e não paramos para distinguir o que é que pode estar por trás. Quem está me entendendo, diga amém. Ele está dizendo assim, ei, igreja de Cristo, quem é a igreja? Ele diz, você tem que discernir, você tem que perceber que essa luta que você está tentando travar, ela não é contra os seres humanos ou contra pessoas. Ele diz, mas esta luta é contra o inferno. Ele diz, essa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal. Ele fala de todo um sistema maligno. Ele diz, percebam isso. E na continuidade ele vai falar da armadura de Deus, que não é algo que você faz uma oração e coloca, mas é algo que você vive. Eu vejo muito crente que infelizmente, sem compreender as escrituras, ele sai para uma situação que ele entende que vai ser uma batalha espiritual e fala, vamos colocar a armadura de Deus. Então ele faz uma reza. Senhor Jesus, cinge a minha cintura com o cinturão da verdade. Coloca sobre os meus ombros a couraça da justiça. Em minha cabeça o capacete da salvação. Em meus pés a preparação do evangelho da paz. Na minha mão esquerda o escudo da fé que me defende dos dardos inflamados do maligno. E na minha mão direita a espada que é a tua palavra que corta o inferno. O que vai definir você estar revestido da armadura não é o que você declara, mas é o que você vive. Não é dizer, Senhor, cinge a minha cintura com o cinturão da verdade. Porque a partir do momento em que você orou, não tem nada a ver com a mensagem inclusive, eu já volto para a mensagem. Mas a partir do momento em que você orou, Deus, cinge a minha cintura com a verdade, que vai me deixar de pé, que vai me dar sustentação, e você mentiu, você perdeu a sustentação. Quem está me entendendo, diga amém. A palavra perdeu totalmente o poder e a autoridade. Não passa de uma decoreba religiosa. Eu estou sendo duro falar assim? Quando você diz assim, Deus, coloca em meus ombros a couraça da justiça, e você comprou algo, você fez um negócio, você agiu com injustiça com alguém, perdeu a proteção. Já era. O inferno pode te atacar a qualquer momento. Você foi injusto com os teus filhos, foi injusto com a tua esposa, foi injusto com o teu funcionário, foi injusto com o teu cliente. Perdeu. Às vezes nós não entendemos, Deus, eu faço tanto, eu vou tanto para a igreja, eu fiz o mapeamento, eu fiz aquilo, e por que eu ainda tenho sofrido tantos ataques malignos? Porque você está sem vestimenta, está sem armadura. Não adianta você dizer, Deus, coloca em minha cabeça o capacete da salvação, se você nem salvação vive, um espírito adormecido. Não adianta você orar e falar, Deus, calça em meus pés a preparação do evangelho, se nem a Bíblia você lê. Que evangelho que vai te calçar? Que evangelho que vai guardar os seus pés? Que evangelho que vai trazer? Que evangelho da paz que vai trazer para você proteção no teu caminho, se você não tem ele? Não adianta você dizer, Deus, eu coloco agora o escudo da fé, se você já não acredita que o negócio pode mudar. Não adianta você falar, Deus, me dá a espada da palavra, se a palavra não está na tua boca, na tua vida, na tua mente. A armadura de Deus não é algo que se fala, é algo que se vive. É por isso que você não vê nossas orações de intercessores, não vê nas nossas conferências a gente subindo aqui e fala, vamos lá igreja, levanta a sua mão direita, põe na cintura, no ombro. Isso aqui é dança da Macarena só. Nossa, essa eu desenterrei, hein? Tava pentecostal até agora, né? Já virou carne. Não adianta. É vida, amém, queridos? E é por isso que nós temos que estar sempre, Felipe, atentos. Será que eu perdi algum utensílio da minha armadura? Se eu perdi, eu volto lá e busco, Guilherme.
Se eu vivi em mentira e não verdade, eu volto a buscar a verdade. Se eu perdi a justiça, eu volto a buscar a justiça. Se eu perdi a palavra, eu volto a buscar a espada. Amém, queridos? Fechei o parênteses e volto para a mensagem. Mas estava gostoso, já deu vontade de pregar sobre isso. Mas o texto ele diz que nós temos que ter o discernimento, que a nossa luta ela não é contra pessoas, por mais que são pessoas que nos ataquem, são pessoas que nos oprimem, por mais que sejam pessoas que nos ofendem, por mais que sejam pessoas que agem com injustiça conosco, por mais que sejam pessoas que nos maltratem, ele diz, a nossa luta não deve ser contra pessoas, mas nós temos que ter um discernimento do que está por trás delas. Dentro da igreja ou em qualquer ambiente, mas eu vou colocar dentro da igreja, nós encontramos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, Gesiel, é aquele grupo de pessoas que de fato foi maltratado em algum momento da sua vida. Pessoas que sofreram uma injustiça. Pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram magoadas, pessoas que foram rejeitadas, humilhadas. São pessoas que elas de fato passaram por um processo onde elas acabaram sendo prejudicadas. Porém, mesmo daí aquela que passou pelo processo da injustiça, ela precisa ter discernimento que por mais que alguém tenha feito mal para ela, e esta pessoa que fez mal para ela tinha intenção, ainda assim ela tem que buscar o discernimento. O que está por trás disso? Quem está me entendendo, diga amém. Sobre esse grupo de pessoas eu quero falar com você semana que vem. Como reagir àquelas pessoas que me feriram de fato. Como entender o que está por trás delas? Como ter uma reação espiritual, uma compreensão espiritual? Mas semana que vem a gente vai falar sobre isso. Depois, César, nós encontramos um segundo grupo de pessoas, Luana, que são aquelas que acham. Eu estou gritando muito? Estou empolgado demais? Estou ofendendo os ouvidos aí? Lu, se achar que está muito alto, você me baixa, mas eu estou gostando, tá? Não, mas pode baixar. Deixa só no retorno qualquer coisa, né? O segundo grupo são aquelas pessoas que acham que foram maltratadas. São aquelas pessoas que acham que foram injustiçadas. São aquelas pessoas que acham que foram rejeitadas. E olhe para mim aqui, deixa eu falar algo com você. De cada 10 situações que nós colocarmos no papel de rejeição, de cada 10 situações que nós anotarmos, vamos imaginar que eu falasse para você, faça uma lista para mim, de 10 situações que você foi rejeitado, de 10 situações, de 10 pessoas que te maltrataram, de 10 situações que você foi injustiçado. Você fizer uma lista, você consegue fazer essa lista? Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Se você tivesse que escrever, você conseguiria colocar? Não pense no verso agora que eu li com vocês, que a luta não é contra a carne. Só avalia a situação. Você consegue fazer uma avaliação de 10 pessoas que na sua vida, ou que nos últimos meses, nos últimos tempos te maltrataram? Fica com os olhinhos fechados ainda. Agora, aprofunda a sua avaliação. Destas 10 pessoas, ou quase 10 que você está fazendo aí na sua mente, quantas de fato te maltrataram? Se fosse fazer uma avaliação mais profunda, quantos de fato te rejeitaram? Quantas de fato te ofenderam? Abre os olhos e olha para mim. E quantas dessas são pessoas, Elvis, que nós só achamos que nos ofenderam? Semana que vem eu quero falar do que está por trás daquelas que de fato ofenderam. Mas hoje eu quero falar com você sobre situações que infelizmente nós acreditamos que fomos ofendidos. Nós achamos que fomos magoados. Nós achamos que essas pessoas nos rejeitaram. São situações que aconteceram e que nós não tivemos, o que eu falei para vocês, o discernimento, uma avaliação mais profunda. Uma das situações que mais tem levado pessoas ao fracasso. E eu gostaria de indicar para você que gosta de leitura, e você que também não gosta de leitura, eu quero te indicar um livro que o Ricardo e a Beri amam de paixão, chamado A Isca de Satanás. John Bevere, ele fala que Satanás ele tem uma arapuca, ele tem uma isca chamada ofensas e falsas ofensas.
onde muitas vezes nós achamos que fomos ofendidos, e por conta do achar que fomos ofendidos, Vanessa, nós entramos neste lugar onde Satanás quer nos aprisionar, e temos a nossa alma escravizada, oprimida, e tem pessoas que perdem a sua paz, tem pessoas que perdem o seu casamento, tem pessoas que perdem o emprego, tem pessoas que perdem o ministério, tem pessoas que perdem a sua vida. John Bevere diz que a isca de Satanás, ela tem sido hoje um dos grandes trunfos do inferno. As ofensas, ou aquilo que achamos que foi gerado como ofensas, para afastar o servo de Deus do propósito do Senhor, da paz, de uma vida cheia de graça. Porque quando você está oprimido, quando você está angustiado, quando você tem algo contra o seu irmão, você acaba sendo escravizado por aquele sentimento, por aquela amargura. E olha o que Jesus diz, que aquela pessoa que tem algo contra o seu irmão, aquela pessoa que está amargurada contra o seu irmão, Deus não aceita nem a oferta dela. Você está entendendo isso? Agora, se Deus não aceita a oferta, eu pergunto, será que Deus aceita o louvor? Você pode gritar, pular, que ruja o leão e que a terra estremeça. Se tem alguma coisa na sua vida que ainda não está resolvida, esse louvor não vai chegar por completo. E às vezes tem situações que nós estamos enfrentando, Caio, de amargura nas nossas almas, de feridas nas nossas almas, que são apenas uma falsa impressão de injustiça. Uma falsa impressão. Pessoas têm adoecido porque acham que foram desprezadas. Pessoas têm entrado em crises emocionais porque acham que em algum momento foram rejeitadas. Pessoas têm abandonado ministérios, o seu trabalho, deixando amizades porque acham que alguém quis ofendê-las. E ela se deixa ser roubada. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 25, um texto bem conhecido. Essa situação, Jesus está operando milagres, trazendo libertação, e os fariseus invejando o que Jesus fazia, querendo tirar a multidão de perto dele, começam a dizer que o que Jesus fazia era por Beelzebul, que ele estava sendo usado por Satanás para expelir os próprios demônios. Então aqui nós temos duas lições importantes. A primeira, e eu quero abordar um pouco mais sobre isso na semana que vem, de Jesus sendo ofendido. Como que ele reage àquela ofensa? E a segunda, da lição que Jesus traz dentro desse texto, e que hoje tem sido, infelizmente, uma forma que o inferno tem tentado trabalhar contra nós, Inês. Então o texto diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uma das formas que o inferno hoje tem se levantado, Misael, para gerar rupturas, abalos, para gerar fracassos em famílias, em empresas, em igrejas, em ministérios, em grupos, é através da divisão. O próprio Jesus disse: vocês acham que eu estou expulsando por Satanás? Ele disse: vocês não têm compreensão nenhuma. Cadê o discernimento? Ele disse: Satanás não vai guerrear contra ele mesmo. Por quê? Porque casa dividida não subsiste. O que eu estou fazendo vem de Deus. Mas ele traz uma lição importante que o inferno tem infelizmente tentado contra as nossas vidas, que é gerar a divisão. E essa divisão ela tem acontecido em vários lugares, e inclusive dentro das igrejas. Como o inferno tem tentado gerar falsas injustiças, ou falsas impressões de injustiças, falsas impressões de ofensas, falsas impressões de rejeições, falsas impressões de situações desconfortáveis. Para quê? Para que as pessoas elas comecem a largar a mão, elas comecem a soltar os seus compromissos, elas comecem a viver a divisão. Quantas pessoas estão abandonando suas famílias? Filhos estão deixando de conversar com pais. Mulheres e maridos já estão rompendo. Por quê? Porque eles se sentiram ofendidos por uma situação e nunca pararam para resolver. E nós precisamos parar e fazer uma avaliação. Em primeiro lugar, será que todas as ofensas que eu coloco no papel, que eu senti que fui ofendido, será que todas as injustiças que eu enfrentei de fato foram ofensas e injustiças, ou eu só achei? Foi só uma impressão. O primeiro elemento que eu e você precisamos ter para compreender
as feridas que geraram em nós, como fomos maltratados, é o elemento do discernimento. E eu não vou agora entrar em mérito de um discernimento espiritual, ou um discernimento carnal, um discernimento humano, mas simplesmente um discernimento. Se for espiritual, melhor ainda, mas pelo menos se for um discernimento humano, é o primeiro elemento que eu e você precisamos colocar em prática frente a todas essas situações de injustiças. Será que tudo que eu já enfrentei, de dores, de feridas, de fato foi isso que aconteceu? Lembrando que a definição de discernimento no dicionário Lucas Luft é compreender, é você entender de fato o que aconteceu, parar e avaliar aquilo que me feriu, aquela palavra que foi gerada, aquela situação que eu me senti desconfortável. A pessoa que gerou isso, ela de fato queria fazer isso? Quem está me entendendo, diga amém. Discernir é o ato de avaliar o fato que está acontecendo, é ver se aquela pessoa que eu acredito que foi injusta comigo, que ela me distratou, o porquê ela fez isso. Diga comigo, primeiro, discernir. Por quê? Diga depois, discernir. Há motivo? São duas coisas que a gente tem que avaliar. Por que ela fez isso? Tem um motivo para ela me tratar assim? Porque às vezes nós nos achamos injustiçados, nos achamos ofendidos, nos achamos rejeitados por coisas que não aconteceram. Eu passei por alguém no corredor da empresa e a pessoa não cumprimentou, e eu falo, olha, ela está me rejeitando. E é claro que as nossas feridas, hoje pela manhã eu tive um treinamento, e eu falei exatamente sobre esse treinamento de inteligência emocional, e existem situações que as pessoas, elas tiveram um trauma lá na sua infância, uma rejeição lá na sua infância, um processo de humilhação lá na sua infância, e ela vai carregando essa mochila de feridas nas suas costas, e quando acontece algo que a alma dela tem uma impressão que é próximo daquilo, ela já traz aquilo como se acontecesse. Quem está me entendendo, diga amém. A pessoa passou e não me cumprimentou. Por que ela não me cumprimentou? Eu tenho que ter maturidade, Jennifer. Será que eu tenho maturidade para isso? Por que ela não me cumprimentou? Será que ela não me cumprimentou porque ela está com a cabeça cheia? Será que ela não me cumprimentou porque ela está com um problema? Será que ela não cumprimentou porque ela está com pressa? Porque uma coisa é você ver uma pessoa, outra coisa é você enxergar uma pessoa. É verdade ou não é? Você entende a diferença do ver e enxergar? O ver, você está passando, os seus olhos podem ter cruzado com aquela pessoa, mas será que de fato você enxergou ela? Eu tenho, às vezes na correria que eu chego e eu passo por alguém, e às vezes eu cumprimento, e eu volto e falo, desculpa, eu não te cumprimentei. Eu falo, não, pastor, você cumprimentou. Ou às vezes eu passo por alguém e eu não cumprimento, e depois chego na minha sala e falo, meu Deus, não cumprimentei. Eu volto lá, ou se dá para voltar, eu volto e cumprimento. Porque eu vejo, mas não enxergo. E tem pessoas que não têm essa habilidade, pelo menos humana, de discernir. Ela diz, olha, o pastor me rejeitou. Que tipo de pastor é esse que passa pela ovelha e não consegue dar um bom dia? Mas é que a mente às vezes está tão corrida que você nem viu para poder dar o bom dia. E eu não estou querendo justificar comportamentos aqui, porque assim como acontece comigo, deve acontecer com mais pessoas, sim ou não? A nossa vida está cada dia mais corrida, sim ou não? Cada dia mais corrida. Cada dia nós estamos mais pressionados. Então a primeira pergunta é, esta pessoa tem a segunda pergunta é, ela tem um motivo para não me cumprimentar? Primeiro, por quê? Porque ela não me viu. Segundo, ela tem um motivo, ela está chateada, eu fiz alguma coisa, tivemos um entrevero, tem algo que não está resolvido entre nós? Se não tem, por que eu vou carregar isso nas minhas costas? Nós vemos muito isso em relacionamentos matrimoniais. Por isso que nós trabalhamos muito, Lucas, o processo do casamento. Arruma a sua vida. Um dos pontos que mais pega hoje em casais que só moram juntos é um problema espiritual de confusão na comunicação. Isso assim, é uma coisa absurda dentro do gabinete pastoral. Eu, pastora Nelise, Vanessa, a Lise, a Lorena, os pastores, Dodô, pastora Né, pastor Anderson, pastora Bruna, pastor Leandro, pastora Mari. Uma das coisas que nós mais encontramos quando um casal chega, Márcio, para falar com a gente, e nós descobrimos que esse casal ainda não conseguiu validar a relação deles perante a lei brasileira, e a Bíblia diz que o que for ligado na terra será ligado no céu, então falta bênção.
Desculpa a minha sinceridade, não quero arrumar confusão no casamento de ninguém, até porque não tem casamento, quem não casou ainda. É uma verdade. É um relacionamento, não é um casamento. Mas uma das coisas, Elvis, que nós encontramos, Silvio, ou pelo menos é um discernimento meu dentro desse processo, é que esse casal ele tem uma confusão na sua comunicação. O marido fala uma coisa e a mulher entende outra. Até para quem está com o casamento arrumado acontece isso, mas quem não está, é um negócio impressionante. O cara fala uma coisa, ela entende outra. Ela fala uma coisa, ele entende outra. E às vezes ela vem chorando e fala para a pastora Anne, aconteceu isso e aquilo, eu acho que ele tem outra, eu acho que ele quer me abandonar, eu acho que ele... E aí a pastora fala, pastor, amor, chama fulano, eu sento com ele e eu conto para ele o que ela falou. Ele falou, não, mas não foi isso que eu falei. É quase uma comunicação daquela velha surda do programa de humor, lembram? Esse é antigo, hein? E vai gerar o quê? Intriga. Intriga. Agora, se isso acontece, por que nós não estamos tendo discernimento? Às vezes nós falamos de um jeito mais ríspido com alguém, não é porque nós estamos querendo ofender, às vezes porque não estamos compreendendo o que está acontecendo. Mas o problema é que o tempo que vivemos, e Paulo diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e esse amor esfriando fala de pessoas mais egoístas, mas também fala de pessoas mais sensíveis, pessoas mais frágeis, melhor dizendo. É o famoso mimimi. O cara começa a carregar tudo para ele, é uma rejeição, e ele então, ele fica carregando essas ofensas, ele fica carregando essas injustiças, ele fica carregando essa impressão que ele foi maltratado, e isso vai travando a sua alma. Se alguém não falou com você, não fica chateado, seja maduro, resolva. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Talvez alguém te prometeu algo e não cumpriu, você se sente rejeitado, que absurdo. Você tem que entender o porquê, tem que avaliar o motivo, por que eu estou enfrentando isso? E é um dos pontos que talvez, Wilzinho, nós não estamos conseguindo desenvolver em Cristo. E mais do que isso, existem situações que nós enfrentamos que não tinham o objetivo de serem geradas, mas enfrentamos uma pessoa que não nos cumprimentou, alguém que prometeu e não fez, alguém que falou duro com a gente, alguém que falou algo e parece que lá na rede social mandou uma indireta para você, alguém que fez um comentário e parece que aquilo era para você. E nós deixamos isso ir tomando a nossa alma, e quando isso vai tomando a nossa alma, nós abrimos a porta, nós legalizamos, Jefferson, o inferno para nos oprimir. E é por isso que Paulo diz, a luta, Aline, não é contra a carne e contra o sangue, não é contra aquela pessoa, você tem que começar a avaliar, será que não tem algo por trás disso? Será que não tem algo por trás? Será que o inferno não está usando? E muitas dessas situações são apenas ataques malignos para roubarem a nossa paz, nos fazerem perder o sono. E tem conseguido. E então, depois que nós acendemos na nossa alma aquele foguinho da injustiça, aquele foguinho da amargura, aquele foguinho da angústia, da tristeza, o inferno só vem colocando lenha, e lenha, e lenha. E ele faz uma grande fogueira, e tem gente que infelizmente está sendo destruída porque não teve o discernimento para avaliar o que é que está acontecendo. Quem está me entendendo, diga amém. O primeiro elemento para nós termos essa compreensão, Ivan, chama-se discernir. Vamos avaliar o discernimento aqui de uma forma humana, parar e entender. Agora, nós só conseguiremos entender, compreender o que de fato está acontecendo se nós tivermos um segundo elemento. Esse segundo elemento, Alberto, chama-se maturidade. Muito do que tem acontecido, infelizmente, Priscila, que tem gerado angústias, pessoas com aquela falsa impressão de injustiça, de rejeição, é porque, Márcio, elas não conseguiram desenvolver maturidade. Muitas das pessoas que se acham injustiçadas, amarguradas, são levadas por esse sentimento, por quê? Porque são imaturas. Preste atenção, vou pedir para o Emílio colocar 1 Coríntios 13, 11. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino,
agia como menino. Mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Olha, Juarez, que coisa interessante. Se uma criança ela se sentir envergonhada, se uma criança ela se sentir rejeitada, quais vão ser as reações desta criança? Primeiro, muitas delas, Edson, vão chorar. É verdade ou não é? A minha pergunta é, quando você se sente rejeitado, qual é a sua reação? Se você tem se entregue, ou tem se deixado levar, melhor dizendo, pelo choro, por uma situação que você não conseguiu avaliar o porquê, o motivo, será que você não está agindo como menino? Avalia isso. A segunda situação, uma criança que ela se sente envergonhada, injustiçada, ela corre, fuga, se esconde. É verdade ou não é, gente? Estou falando besteira ou não? Não corre? Se esconde. Tem gente que o cara se esconde, o cara corre. A criança, ela tem essas reações, por quê? Porque ela não tem ainda maturidade para resolver aquela situação. Era uma reação de menino. Quem está me entendendo, diga amém. Então vai existir em algum momento da nossa vida que as nossas, que essas situações que às vezes nós achamos que estão gerando com a gente, nem aconteceu, elas podem nos fazer ter uma reação de menino, mas o problema é, será que nós não vamos crescer nunca? Será que nós não vamos amadurecer nunca? Nós vamos continuar carregando isso nas costas? E quando você é uma pessoa que aceita esses ataques malignos, você começa a carregar um alvo nas suas costas. E parece que você sempre é rejeitado, parece que você sempre é humilhado, parece que você sempre é injustiçado, é verdade ou não é? É aquele tipo de gente que chega no gabinete pastoral e diz assim, pastor, parece que só acontece comigo. E por quê? Porque o inferno sabe onde te ferir. Nós acabamos sendo, infelizmente, previsíveis. Paulo diz, quando eu era menino eu agia, pensava e falava como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino, deixei de falar, deixei de agir, deixei de pensar como menino. Como que um adulto resolve uma situação que ele acha que ele foi injustiçado? Ele não corre, ele enfrenta. Pastor Rodolfo, vem cá. Vem cá. Eu tive uma impressão que eu fui maltratado. Eu chamei ele e falo, pastor, desculpa, talvez pareça, eu uso muito esse termo, talvez seja até uma imaturidade minha, mas está acontecendo alguma coisa? Você está chateado comigo em alguma coisa? Se ele for transparente, ele vai falar não, ou sim. Mas vamos imaginar que seja só uma falsa impressão. Ele fala não, por quê? Não, porque esses dias o pastor passou por mim já 3 vezes e não me cumprimentou, achei que estava acontecendo alguma coisa. Se aconteceu alguma coisa, me perdoa. Terceiro elemento, humildade. Quem está me entendendo, diga amém. Discernimento, maturidade, humildade. Eles são 3 elementos que a gente tem que carregar na nossa vida para sempre. Que eu vou fazer isso? Soberbo. Tem alguma coisa, pastor? Pastor, não, imagina, eu estava na correria. Desculpa. Aquele dia, rapaz, depois que eu cheguei em casa, que eu lembrei que eu não te cumprimentei, foi mal. Isso é atitude de homem, sim ou não? É atitude de gente madura, sim ou não? Machucou, feriu, doeu? Ou ele pode dizer e falar, sinceramente, estou chateado. Sinceramente, por quê? Tem um motivo? Então eu vou para uma segunda prática de gente madura. Resolver problemas. Criança resolve problema? Só o de matemática quando já está na 6ª série. É verdade ou não é? Criança não tem habilidade para resolver problemas. Agora a gente madura tem, sim ou não? Por quê, pastor? Eu me senti injustiçado por você. Aquela situação me deixou desconfortável. Aquele negócio que você prometeu, você não cumpriu. Então agora, como maduro, eu vou sentar e vou resolver. Não adianta correr. Correr não leva a lugar nenhum.
Pessoas maduras, elas procuram conversar. Pessoas maduras, elas procuram resolver. Pessoas maduras enfrentam. E aí quando nós começamos a fazer isso, César, sabe o que nós começamos a descobrir? De cada 10 situações que nós nos achamos injustiçados, 7 delas não eram injustiças. Eram falsas impressões que o inferno estava nos enganando. Quem está me entendendo, diga amém. E as outras 3? Eu vou falar sobre isso semana que vem. As que de fato também tem uma resposta. Porém, independente da situação que eu estou enfrentando, quando eu estou enfrentando com pessoas, Paulo está abrindo o nosso discernimento, Lise, é que eu não posso enxergar aqui, eu tenho que enxergar o que está por trás disso. Ele diz, portanto, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os principados, potestades, dominadores do mal que estão nas regiões celestiais. Sabe o que está falando? Que tem demônio que não está lá embaixo, tem demônio que está lá na galáxia, no segundo céu, no Mesorânio. Quem faz o Start, a EVC, a gente fala mais sobre isso. Está lá, travando muitas vezes a nossa oração, a nossa relação com Deus. E essas situações de amargura na nossa alma não nos deixam romper. Quem está me entendendo, diga amém. Discernir, ser maduro e humilde. Tem alguma coisa? Vamos resolver? O que eu posso fazer para resolver isso? Se nós conseguirmos praticar esses 3 passos dentro dos relacionamentos, você não tem ideia o quanto nós vamos viver mais em paz. É isso. Que nós possamos viver a cura de Deus através das nossas posições. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.